Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Peço suas palmas calorosas para este mito. Este homem que atravessou o deserto sem dormir, subiu montanhas sem comer, atravessou mares sem mentir e que agora se apresenta com exclusividade aos olhos de vocês. Recebam o fabuloso, o espetacular Jorge Vasconcelos. Olá, começa agora mais uma edição do programa Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais e o campo. Nosso convidado de hoje é o jornalista, pesquisador e professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Walter de Souza. O Walter, ele, para a nossa satisfação, é a terceira vez que ele volta, que ele vem ao programa, exatamente por causa das pesquisas que ele fez no campo do circo-teatro, da música caipira, música sertaneja, e ele também fez uma pesquisa muito específica a respeito de um grande personagem que é Piolim, e ele publicou um livro, Piolim, o corpo e a alma do circo. Tudo bem, Walter, com você? Obrigado pelo seu retorno mais uma vez. Tudo bem, já estou virando habitué aqui. É isso, será sempre um prazer, viu? Porque nós não temos, inclusive, nem a ambição de esgotar os assuntos dessa trilogia sua, que tem um manancial para conversar a respeito dos assuntos que interessam aqui a Campo das Artes, espetacular. Então, os livros, só para confirmar, os livros de Walter de Souza são Moda Inviolada, uma história da música caipira, é uma publicação da Quiron Livros. Também Mixórdia no Picadeiro, que foi o principal assunto da edição anterior de Campo das Artes, com o Walter de Souza. Mixórdia no Picadeiro, Circo-Teatro em São Paulo, 1930-1970, é uma publicação da editora Terceira Margem. E agora a nossa publicação, basicamente, o principal tema de hoje de Campo das Artes, que é Piolim, o corpo e a alma do circo, é uma publicação da própria Escola de Comunicações e Artes, não é isso? Isso, exatamente. Bem, para começar, você teve uma vinculação muito importante para a publicação desse livro, ou para a pesquisa que resultou nesse livro, também para a realização de um documentário, não é isso? Isso, na mesma época que eu estava fazendo essa pesquisa, eu me inscrevi lá no Prêmio Funarte, e aí fui um dos contemplados, e aí eu produzi um documentário que tem o mesmo nome do livro, Piolim, o corpo e a alma do circo, e que está disponível aí gratuitamente lá no YouTube. Então é só procurar por Piolim, o corpo e a alma do circo, que é possível assistir esse documentário de 1 hora de duração, em que eu entrevisto algumas pessoas que conheceram o Piolim, que estudaram Piolim, e que vão contar um pouquinho sobre esse palhaço, que me foram fonte na minha pesquisa também. Entendi. Walter, eu gostaria de recuperar, inclusive na edição anterior, você lembrou aqui que é uma menção que é muito comum nas publicações, uma menção de algum intelectual, de algum especialista naquele assunto, que serve é um amparo, assim, né, que dá uma epígrafe. Uma epígrafe, mas ela tem o condão de dar uma diretriz. Olha, isso aqui é especial por causa disso, daquilo e daquilo outro. No caso, tem uma do Paulo Emílio Salles Gomes,
que foi um dos mais importantes críticos de cinema do país, e tem um livro que quem não conhece, por favor, conheça-o, que é um livro de ficção chamado Três Mulheres de Três P's. Esse livro foi lançado, salvo engano, na década de 1970 pela editora Perspectiva, e ele vai permanecer realmente para sempre com destaque, que é uma narrativa espetacular desse homem. E essa epígrafe, ela diz assim, porque a pergunta do capítulo é quem é Piolim? E a epígrafe de Paulo Emílio Salles Gomes. Aviso quase prévio e de grande importância. Não é possível conversar Piolim com quem não viu Piolim. E muito menos ainda se aprende Piolim com leituras. Não adianta. Mas aqui no seu livro certamente será um caminho muito importante, porque vamos começar do princípio. Quem é Piolim? Mil crianças se divertindo, gente grande aplaudindo, poeta e palhaço no picadeiro, a alegria do povo brasileiro. Tudo isso você é para mim. Piolim, piolim, piolim. Olha, é interessante que na frase seguinte dessa epígrafe do Paulo Emílio Salles Gomes, ele diz o seguinte: aqueles que viram Piolim formam uma maçonaria. Nós falamos... Mas ele não era no sentido de saber como você relatou no programa Não, que eles tinham anterior. Conhecimento acima daqueles que não viram Piolim. E esse conhecimento era como se estivesse dentro de uma maçonaria, né? E eu já saía com essa desvantagem quando comecei minha pesquisa, porque eu não tive essa oportunidade de ver Piolim. O que eu poderia fazer? Ir atrás de quem ouviu e pudesse me contar o que foi ter visto Piolim, né? E é interessante porque isso exigiu de mim um trabalho de pesquisa de memória oral, né? Então, para mim era algo completamente novo. Como jornalista, a gente é treinado a ouvir bastante as pessoas, mas transformar isso em conhecimento científico era outra história, eram outros 500, né? Então eu tive que entender um pouquinho o que era ouvir a memória das pessoas sobre determinado assunto. Portanto, ouvir quem tinha visto Piolim. E a partir desses elementos, esses fragmentos, tentar reconstituir quem foi Piolim. Então, isso foi um grande desafio para mim, mesmo porque Piolim, como qualquer ser humano, não foi uma pessoa uniforme, né? Ela teve os seus altos e baixos e teve as suas idiosincrasias, as suas contradições, Então, eu ouvi muitas histórias, por exemplo, que eu colocava como o grande palhaço de todos os palhaços, por sua presença, apesar de o grande é bem metafórico, porque ele era bem pequenininho, e era aí também que estava muito a graça física dele. Ele era pequeno e muito ágil no palco, e o humor do palhaço sempre é muito físico, né? E nesse físico ele explorava muito bem essa condição diminuta, né, dele, né, no aspecto físico. E, ao mesmo tempo, essa presença dele estava muito vinculada a mexer nas reminiscências de quem estava vendo, né? Naquelas memórias de infância de quem estava assistindo, né? Então, ele conseguia trabalhar muito bem. Mas, no âmbito particular, ele era tímido, ele não conseguia estender uma conversa por muito tempo, ele era uma pessoa muito retraída. Então, essas contradições é que me fascinaram até, né? Oi? Até fascinaram. Fascinaram, né? Sim, porque como que você vai entender uma pessoa que tem essa expressão tão grande dentro do picadeiro e quando está fora dele é uma pessoa muito fechada e muito difícil de se relacionar com outros, com pessoas da própria categoria dele. Circenses me contaram isso. Não foram pessoas que estavam de fora do circo, eram pessoas que dividiam com ele ali a rotina lá no Lago do Paissandu, ou seja, onde fosse. E ele era uma pessoa muito retraída, muito calada. Sim.
recuperando informações sobre Piolim. Qual era o nome real dele, né? O lugar onde ele nasceu, cresceu, e por quê? Quais as razões que você apontaria dele ter tamanha relevância na cena cultural, né? E, sobretudo, no ambiente do circo e aquele contexto que, aliás, nós pensamos, né, em fazer um PowerPoint, não impede de fazer nessa edição, com exatamente a relevância que ele foi adquirindo até você, por exemplo, publicar o livro sobre ele. O nome verdadeiro dele era Abelardo Pinto, né? Depois ele vai agregar o Piolim no próprio nome. Lá em 1929 ele coloca lá na sua certidão, no seu RG, Abelardo Pinto Piolim. Ele incorpora o nome, o personagem, né? Como todo circense, o circense ele nasce por onde está passando o circo, né? Então, quando Piolim nasceu, o circo estava em Ribeirão Preto, que era, aliás, foi uma praça muito procurada pelos circos, principalmente no período de ouro do ciclo do café, né? Então, os grandes fazendeiros do café, onde estava o dinheiro, onde estava o circo, né? Procurando público. Você até menciona, né, que são cidades como Ribeirão, Jundiaí, salvo engano, né? Isso. Campinas, né? Isso. O Piolim, o circo brasileiro, ele é formado muito por famílias que vieram de fora do Brasil, né? Em meados da década do século XIX. Só que o Piolim ele não vinha dessa tradição. Ele aconteceu o seguinte: o pai dele se incorporou a uma companhia de circo, e o filho nasceu, o Piolim nasceu dentro do circo. Portanto, ele não tinha essa tradição que vinha da Europa, mas ele teve bons professores dessa tradição, né? Então, ele teve um convívio muito grande, por exemplo, com a família Seissel, que é a família do Arrelia. É difícil imaginar que a Arrelia tem alguma relação com o Piolim, mas lá atrás, as famílias circenses, elas casavam e se separavam entre si, né? Então elas eram muito, muito próximas. Todo mundo era parente de todo mundo. Eram clãs. Outra família muito tradicional era a família Pereira. Tinha um grande palhaço que era um palhaço. Geralmente os palhaços eles se apresentam em duplas, né? Nessas duplas, uma é sempre o palhaço excêntrico, aquele que faz tudo errado, aquele que tem o nariz vermelho, que tem o colarinho exagerado, o sapato grande, a bengala grande, esse é o excêntrico. E tem o palhaço que é chamado normalmente de clown, né? Entre os circenses eles chamam de clown, né? Que é o palhaço de rosto branco. O palhaço de rosto branco, esse palhaço clown, ele sempre é o que faz tudo certinho. É engraçado que aqueles que fizeram mais sucesso, em geral, eles eram excêntricos. Teve alguns brancos que ficaram bem conhecidos. Alcebiades, por exemplo, foi um grande palhaço que fez dupla com o Piolim lá no início, né, na década de 20. Foi bem conhecido aqui no Brasil. Depois, os palhaços da televisão, a gente teve o Fred, que era também de rosto branco, que acompanhava o Carequinha. Tivemos o Pimentinha, que acompanhou o Arrelia, era sobrinho do Arrelia, o Walter Seissel, né? Então, mas eles não tiveram tanto destaque quanto os excêntricos. É interessante que na Europa e nos Estados Unidos, esse palhaço mais certinho fez mais sucesso do que aquele que fazia tudo errado. Por isso que, por exemplo, o Ronald McDonald não tem graça, porque ele faz tudo certinho. O Bozo, por exemplo, faz tudo certinho, ele não faz tudo errado, como o Piolim, como o Arrelia. Então é uma característica bem própria do circo brasileiro, o excêntrico ter mais sucesso do que o branco, né? O clown. Então, o Piolim ele vai aprender muito dessas famílias que vieram da Europa, embora ele não fosse propriamente de uma família europeia de circo, né? Mas sim, o pai dele se juntou a um circo, foi um grande empresário de circo, e a partir dessa grande experiência, a mãe dele foi uma grande atiradora, olha só, ela atirava de espingarda nas apresentações de variedades no circo.
E aí, quando o Piolim vai entrar no circo como palhaço, a primeira vez que ele é atirado, que geralmente é assim, né? Ninguém diz, eu quero ser palhaço. A família pinta o rosto e atira o garoto no picadeiro para aprender a ser palhaço. Aí ele já está sob a guarda de grandes palhaços, né? Então ele vai ter uma influência direta desses grandes palhaços, né? Aí sim ele vai começar a ter expressão e graça. Você acompanha Campo das Artes e a entrevista que estamos realizando com Walter de Souza, jornalista, pesquisador e professor na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes. Em que momento Piolim ele se torna o grande artista, o grande personagem, com seu reconhecimento inequívoco? Existia um palhaço que fazia muito sucesso na década de 20, que se chamava Chicharrão. Chicharrão, ele era uruguaio, então ele tinha um forte sotaque da língua espanhola, e ele fazia muito sucesso lá no Lago do Paissandu. Nessa época, ele brigou com os irmãos e acabou saindo do Lago do Paissandu, e o circo ficou sem palhaço. E aí, o que fizeram? Pegaram o Piolim, na época ele não tinha ainda esse nome, não tinha a sua própria caracterização, o pintaram como Chicharrão e jogaram ele no picadeiro, novamente. E aí, imediatamente, imitando o Chicharrão de um público que já conhecia o Chicharrão, caiu na gargalhada porque via o Chicharrão era um palhaço mais robusto, tinha uma experiência maior. Quando eles viram aquele garoto franzino fazendo os mesmos trejeitos, acharam aquilo bárbaro e fez um sucesso absurdo, né? A família adorou aquela substituição e imediatamente o Chicharrão conseguiu um inimigo, né? Porque foi assim, além de me substituir, ainda fez sucesso. E aí a temporada lá no Lago do Paissandu, que começa por volta de 1923, por aí, ela vai até 1925, 26, com o Piolim. Primeiro, nesse circo da família do Chicharrão, e depois ele vai se juntar ao Alcebiades Pereira, que era justamente esse palhaço já consagrado, fazendo dupla com Alcebiades, que inclusive divide o nome do circo em Alcebiades Piolim. Antes era somente Circo Alcebiades. Tamanho sucesso do Piolim, vira Circo Alcebiades Piolim. E aí a grande consagração desse palhaço ali no Lago do Paissandu. Mas teve um fato em específico que contribuiu bastante para a grande projeção do Piolim, que foi a sua aproximação com os intelectuais modernistas. Uhum. É algo que parece completamente impensável, né? Que intelectuais como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Ian de Almeida Prado, tenham se aproximado de um palhaço de circo, de cultura popular, que vinha de uma tradição que não tinha ligação nenhuma com aquilo que se escrevia na época. Tudo isso na década de 1920. Exatamente. Há um erro muito comum de dizer que Piolim fez parte da Semana de 22. Não houve, ele só foi se aproximado dos intelectuais modernistas depois da Semana de 22. Assim como o próprio grupo modernista vai se consolidar depois da semana, né? Só mais um adendo. A procura efetiva, a primeira procura, foi dos intelectuais procurando Piolim. Não houve nada no sentido inverso, né? Não, o que aconteceu foi que os modernistas eles estavam tentando sintetizar algo que fosse estritamente brasileiro. Então eles queriam sintetizar uma expressão artística que não sofresse influência da cultura europeia. Naquela época, obviamente, tudo que era francês influenciava o que era brasileiro, fora a tradição cultural portuguesa, que era bem forte na produção cultural brasileira. Enquanto os intelectuais estavam se debatendo com essa questão de como é que nós vamos achar a alma artística brasileira,
um poeta suíço que estava visitando o Brasil, Blaise Cendrars, ele era uma figura muito, muito singular. Ele foi um sujeito que saiu da Europa e foi visitar Nova York quando se estava construindo Nova York. Ele vem para São Paulo quando São Paulo começa a se transformar numa metrópole. Ele estava buscando o que era o cosmopolitismo, né? Então ele era um intelectual muito interessante nesse sentido. Ele estava muito interessado em entender as transformações que estavam acontecendo na urbanidade, né? No crescimento das cidades. Então, quando ele chega aqui em São Paulo, ele vai para o Circo do Piolim e assiste aquilo e sai de lá extasiado, chega para o grupo do Mário de Andrade e fala assim, olha, o que vocês estão procurando está lá, está aqui do lado de vocês não estão vendo. E aí sim eles fazem lá uma turnê por circo do Alcebiades Piolim. Mário, Tarsila, Oswaldo de Andrade, eles não tinham brigado ainda, né? O Mário e o Oswaldo de Andrade. E ficam também igualmente extasiados com aquilo. Imediatamente eles elegem Piolim como a grande referência do que é a cultura brasileira, do que é uma cultura essencialmente brasileira. Interessante que o circo veio de uma tradição europeia, mas no Piolim ele já estava num outro estágio, né? E eles vão perceber isso. O Mário de Andrade vai se aprofundar muito em entender as peças de circo e teatro do Piolim. Vários intelectuais vão escrever bastante, Ian de Almeida Prado. Oswaldo de Andrade ele vai se apaixonar de certa forma pelo Piolim, que na sua peça O Rei da Vela, o personagem principal se chama Abelardo, que é o nome do Piolim. Ele faz em homenagem ao Piolim, né? Abelardo Pinto Piolim, né? Então o Oswaldo de Andrade vai ter uma proximidade muito grande. Quando o Oswaldo de Andrade vai escrever o Homem do Povo, né, que é aquele jornal antropofágico, já numa fase que o Oswaldo de Andrade estava muito ligado ao Partido Comunista, né, ele vai colocar uma coluna sobre palcos e picadeiros assinado pelo próprio Piolim, né? Ele faz, na época, ele faz esse jornal junto com o Pagu, né? Sim. Então, o Piolim acabou sendo muito referenciado por essa proximidade com os intelectuais modernistas. E por representar, embora fosse um artista popular, por representar uma referência para a alta intelectualidade paulista. Olha só isso. Eu acho que cabe um pensamento exatamente do andamento desse, vamos dizer, namoro entre o grupo modernista e Piolim, se há um descolamento a partir de um certo momento, se permanecem ali mais ou menos próximos, se a qualidade do Piolim, a riqueza, né, certamente artística dele, continua gerando outros pensamentos, outras perspectivas para aí já não só modernistas, mas outros grupos, outros intelectuais. Como é que caminhou isso? Olha, ele sempre a proximidade com os modernistas foi duradoura. O que não se perpetuou foi o próprio grupo, né? Eles brigaram entre si, mas até a década de 40 era comum o Piolim prestar o circo para reuniões dos intelectuais. Então era um espaço de discussão de questões intelectuais, o circo do Piolim, que ficou durante muito tempo montado ali na Praça Marechal Deodoro, né? Então essa proximidade sempre foi constante. Em termos de influência no que o Piolim fazia ou passou a fazer depois dessa proximidade, não há registro. O Piolim continuou sendo circense a vida toda. Ele influenciou muito mais a produção literária dos modernistas do que o contrário. Tinha algumas questões assim, mas que eram bem... não se consegue, por exemplo, descobrir de fato o que o Piolim pensava sobre os modernistas, né? A gente sabe o quanto os modernistas, o Oswaldo de Andrade e a Tarsila do Amaral promoveram em 1929, no salão de chá do Mapping, uma coisa que eles chamaram de festim antropofágico. Vamos comer Piolim. Como os antropófagos eles matam seus inimigos e os comem para poder absorver as suas qualidades,
na cabeça do Oswald de Andrade, esse festim antropofágico, em homenagem ao Piolim, seria para os intelectuais absorverem as qualidades do artista Piolim. E o Piolim vai lá, né? O Piolim não, o Abelardo pinta o Piolim, porque ele não vai vestido de Piolim, ele vai com terno, coisa e tal. Recebeu a homenagem. Existem fotos que foram publicadas no suplemento literário do jornal Estado de São Paulo. E ele está lá, constrangido naquela coisa tímida dele, do lado da Tarsila do Amaral e coisa e tal, fazendo aquela grande homenagem. Não dá para pensar, imaginar o que se passava pela cabeça do Piolim quando ele ouvia "vamos comer Piolim", né? O que eles vão fazer comigo aqui, né? Nessa grande homenagem. E é engraçado que nessa época, em 1929, o Piolim tinha saído do circo e estava começando uma temporada no Teatro Boa Vista. Pela primeira vez ele saiu do circo, pela primeira e única vez ele saiu do circo e tentou uma temporada no palco italiano, fazendo o que ele já fazia no circo. E foi uma temporada curta, né? Até que não fez muito sucesso, se discutiu muito, o Piolim está traindo o circo, né? Vários críticos começaram a escrever reportagens achando que o Piolim estava abandonando de vez o circo, que era a sua essência, e que não ia funcionar no palco. No fim, a temporada foi curta, não porque não funcionou, porque era um período complicado para teatro em 1929, quando ele vai tentar essa empreitada, e aí ele volta para o circo, monta circo próprio. Em 1933 ele já tem um circo bancado pelo pai, né? Ele compra uma lona e aí ele inaugura o Circo Piolim, e esse Circo Piolim vai fechar somente em 1961. Fechar porque a prefeitura vai retirar o terreno dele, né? Ali na Praça Marechal Deodoro. Então há uma decepção muito grande do Piolim quando ele sai de lá em 1961. Ele pega o camarim dele, que era um trailer, leva lá para um terreno da família lá na freguesia do Ó, e lá ele passa até o final da vida, né? Em 1972, um ano antes dele morrer, é o cinquentenário da Semana de Arte Moderna, e aí o Pietro Maria Bardi, que é então o grande nome do MASP, né? O grande fundador e diretor do MASP, ele convida o Piolim para montar o circo debaixo do vão do MASP, onde eles vão fazer então as homenagens, aí, as celebrações dos 50 anos da Semana de Arte Moderna. Nosso convidado de hoje é o jornalista, pesquisador e professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Walter de Souza. O Walter, ele publicou um livro, Piolim, o corpo e a alma do circo. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Walter de Souza, entrevistado desta edição do programa Campo das Artes. O Walter de Souza retornando a Campo das Artes. Walter, vamos tentar esboçar o PowerPoint. O sentido seria o seguinte: o andamento dos acontecimentos
e a sua hierarquia, a sua importância e as suas conexões. Tá? Então, essas famílias circenses de matriz europeia vindo para o Brasil. Eu estou pensando exatamente nos filodramaturgias, circo, continuidade do circo, PowerPoint. Bom, vamos lá para o nosso PowerPoint. Bom, as famílias chegam, então, não só da Europa, mas de outros lugares. Tem algumas que têm origem asiática, outros dos Estados Unidos, outros até da própria América do Sul, né? Elas começam a descobrir o Brasil como uma praça de circo, né? Porque é uma possibilidade de conquistar público. Só que muitas dessas famílias acabam ficando por aqui, né? Acabam se estabelecendo no Brasil, e várias gerações dessas famílias acabam perpetuando esses circos. O que acontece, então, no final do século XIX? Existe uma grande concentração de expressão artística na capital, que é o Rio de Janeiro, na capital da República, né, que é o Rio de Janeiro. Um pouquinho antes no Império já tinha gente que ia apresentar lá para o imperador, tem histórias fantásticas aí de o adestrador de cavalos do imperador ficar encantado com os cavalos do circo. E aí o que acontece, então, quando o circo chega na capital, né, nesse período? Ele sofre uma influência muito grande do teatro musicado, que está no seu grande auge no Rio de Janeiro. O que é o teatro musicado? É o teatro de revista, são aquelas operetas, né? Então é sempre uma encenação com acompanhamento musical. O que vai fazer o circo nesse período? Ele vai começar a se utilizar dessa linguagem nas suas encenações que já vieram da Europa. Essas encenações da Europa, elas não eram faladas, elas eram feitas com pantomimas, com mímicas, né? Porque na Europa era proibido o uso da palavra, né? Então, essa tradição. Por que se desenvolveu a mímica na França? Porque Napoleão proibiu o teatro popular de usar o diálogo. Só quem podia usar o diálogo era a Comédie Française, era só o teatro, os 4 teatros que eram considerados oficiais do governo francês. Então, o circo traz essa tradição para cá do circo-teatro encenado sem fala, incorpora a música por influência das operetas e do teatro de revista. E na virada do século XX, ele já começa a incluir os diálogos, né? Então, aí sim, se começa a procurar um repertório de comédias e de melodramas que acabam chegando aqui, trazidos em edições baratas, bem particularmente aqui em São Paulo, pela Livraria Teixeira, que é uma livraria que ficava ali no centro da cidade, né? Ali no Centro Velho, no Triângulo, né? Que vai trazer essas comédias e esses melodramas para o Brasil. Então, aí o circense começa a ler essa dramaturgia, a adaptar, a fazer arranjos, a tirar personagens, a acrescentar personagens conforme o que ele dispunha no circo. E aí ele começa a dominar essa linguagem da dramaturgia. Tá? Isso a gente está, então, por volta final da década de 30 e início da década de 40. Nesse período acontece uma coisa interessante também. Muitas das peças que eram encenadas no picadeiro começam a ir para um palco que é montado atrás do picadeiro, né? Então, e aí há uma grande mudança importante para o circo, que eles começam a agregar a figura do ponto. Sabe o que é a figura do ponto? É aquele cara que fica com o texto na mão, sim, acompanhando, e quando o cara esquece, ele fala baixinho para ele. Fica num lugar abaixo, assim, no palco, mas mais abaixo, né? Isso. O que isso proporciona? Uma proximidade muito maior do teatro tradicional, né? Você seguia o texto à risca, porque daí tinha alguém te falando, você podia fazer textos mais complexos, porque daí você não precisava memorizar tudo. Então havia um distanciamento maior do público, né? Mas eram casos muito específicos. Em geral, os grandes palhaços continuaram fazendo suas comédias no picadeiro mesmo e chamando o público para dentro das peças. Era muito comum, né?
o palhaço, nessa coisa dele introduzir o improviso no texto, ele incluir quem estava assistindo dentro da história, né? Então, se tinha lá um sujeito com o cabelo todo espaventado, ele fazia uma piada com ele, como se estivesse lidando ali na situação de cena. Então, isso era muito comum, esse rompimento da terceira parede, né? Da quarta parede, né? Como o circo é picadeiro, então não tem parede, porque é um teatro de arena, né? Então, era muito comum de fazer isso. Então, aí, quando a gente chega na década de 50, está muito claro que o espetáculo circense é dividido em variedades e a peça na segunda parte. Isso vira um padrão para todos os circos. E na década de 60 a gente começa a sofrer aquela concorrência com os outros meios de comunicação. Você vai ver aquele filme Bye Bye Brasil, né? Do Cacá Diegues, justamente isso. O circo chegava na cidade, ele via onde tinha antena de televisão, ele desviava e ia para outra cidade onde não tinha, né? Então, a partir da década de 60 e 70, muitos circos, muitas famílias fecham seus circos em função dessa frontal concorrência com os outros meios, mais diretamente com o cinema e com a televisão, né? O rádio nem tanto, porque o rádio continua fazendo parte. Muitos palhaços tiveram programa de rádio, muitos palhaços fizeram programas dentro do circo, diretamente dentro do circo. Olha, que interessante. Muitos palhaços usaram a linguagem do rádio nas suas encenações, nas suas entradinhas, nas suas peças, né? Tem um caso muito, muito bacana na história do Circo Piolim, onde ele sofreu uma concorrência enorme naquela época da novela O Direito de Nascer. Sim. Que era justamente a hora que se passava o novo capítulo, era justamente no horário do espetáculo circense. E o Piolim, cansado daquela concorrência, ele falou assim: tá bom, a gente interrompe o espetáculo, bota um rádio no meio do picadeiro, o pessoal ouve o capítulo e depois a gente continua o espetáculo. Então, já que não dá para concorrer, vamos incorporar. Isso, o Direito de Nascer no rádio? No rádio. Ah, tá, porque depois foi para a TV. Na década de 60, né? Foi para a TV, foi também estrondoso sucesso, né? Outra influência muito grande no circo do rádio é que se incorporou um quadro chamado A Hora do Rádio. Olha só que bacana. Chegava um número que era a Hora do Rádio, em que entrava um violeiro, um violão e uma sanfona, com um cantor ou uma cantora, que cantava os sucessos do rádio, né? Então, isso acabou abrindo espaço por um fenômeno que vai acontecer lá pelo final da década de 60 e 70, que era uma terceira parte. Você tinha a parte de variedades, a parte de teatro e a parte de show no final. E foi isso que acabou atraindo, por exemplo, todos os cantores da TV e do rádio para o circo. Roberto Carlos, na época da Jovem Guarda, para ter a expressão que ele teve na televisão, ele fez muito show de circo-teatro, de show em circo nessa terceira parte, né? E aqui era uma tradição que começou na década de 50. Na década de 50, as duplas caipiras começaram a fazer muito show em circo, né? Tonico e Tinoco tiveram circo por mais de 30 anos, né? Circo próprio. Outras duplas não tinham circo próprio, mas se apresentavam em circos e transformavam as suas músicas em peças de circo-teatro. Muito bom. Walter de Souza, convidado de Campo das Artes. Nós estamos mais centrados hoje na obra do Walter, chamada Piolim, o corpo e a alma do circo. Walter, essa presença importante do circo, ela dura até quando? Por exemplo, você na década de 1960, só o fato do rei se apresentar no circo, já com essa terceira parte de shows, como você mencionou, já dá o sinal da relevância que o circo ainda era reconhecido de uma forma mais importante. Quando é que começa o declínio? Olha, o circo como empresa, ou seja, como uma empresa familiar que tem que ter sempre um espetáculo convidativo para fazer público e, portanto, fazer faturamento, ele começa a entrar em declínio muito fortemente na década de 60, por conta da concorrência com os outros meios de comunicação,
Na década de 70, começam a aparecer aqui no Brasil companhias europeias e americanas com uma outra proposta circense, muito calcada no adestramento de animais. Então a gente vai ver circos como Orlando Orfei, por exemplo, que trazia os leões, né? O Circo Garcia vai se especializar naquela coisa dos macacos. Os grandes circos de magia, o Circo Tiani, né? O Tiani era um grande mágico, né? Foi considerado um dos principais mágicos do mundo do circo. Esses circos traziam um outro tipo de espetáculo, que era um espetáculo mais mainstream, né? Um espetáculo mais de grandes números, de grandes acontecimentos. E aí concorria muito diretamente com esses circos mais tradicionais, né? Agora, o circo, enquanto referência cultural, ele vai atuar diretamente, por exemplo, na constituição da linguagem da televisão. Quando as primeiras emissoras de TV começam a construir uma programação, elas vão pegar aquilo que era a referência de grande público, que eram os circos. Então, eles vão levar esse formato do circo para a televisão. Então, eles vão chamar... O primeiro grande circo na televisão se chamava Circo Bombril. Era o nome do patrocinador. No começo da TV, todos os programas tinham o nome do patrocinador, né? Repórter Essa é o grande clássico, né? O Circo Bombril, ele era apresentado pelo Palhaço Torresmo, junto com o Fusarca. E era dirigido, e tinha lá como apresentador, mestre de pista, como tem no circo, o Walter Stewart. Aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, esse mesmo formato era apresentado pelo Palhaço Carequinha. A gente está falando de 1950, nas primeiras transmissões de TV. Ainda quando estava em teste as primeiras transmissões, o Arrelia participou de alguns testes. Então há uma briga, quem foi o primeiro palhaço de fato. Se foi o Torresmo, que de fato teve um programa, ou se foi o Arrelia, que não teve um programa ainda em 1950, ele vai ter depois, na TV Record, um programa que fez muito sucesso e durou muito tempo. Mas ele fez parte dessas primeiras transmissões ainda como teste, né? Então ele não, de fato, ele não foi o primeiro, ele só fez teste, né? Mas isso são brigas que não mudam nada na história do circo. O que vai acontecer então? O fazer circense vai pautar muito o fazer televisivo, né? É interessante que na década de 90, o Daniel Filho, ele vai escrever um livro contando a história dele no circo. Ele está lá desde o começo. O pai dele era cantor de circo, do Daniel Filho. E o Daniel Filho vai participar da história da TV desde o seu início. Ele vai chamar aquilo tudo de circo eletrônico. Por quê? Porque ele fala que muito do que acontece no fazer televisivo tem o mesmo sentido, a mesma essência do improviso do fazer circense, né? Outra coisa, não existiria público de TV se não tivesse existido público de circo. O circo treinou o público a chorar e a rir vendo melodrama, que depois vira telenovela, e vendo comédia, que depois vai virar programa de comédia na televisão, humorístico na TV, né? Então o circo também teve esse papel de criar um público apto a consumir o que se apresentava na TV. Se pensarmos o circo enquanto influência cultural, ele não teve interrupção. Porque quando o circo entra em declínio na década de 70, na década de 80, vários grupos de teatro, por exemplo, começam a buscar na linguagem circense um referencial de vanguarda para os seus espetáculos. Você vai ver, por exemplo, o Grupo Ornitorrinco vai montar espetáculos, vai montar o Bourrée, que é um clássico do teatro francês, usando linguagem circense. Então, quer dizer, como referência cultural, o circo, na verdade, nunca acabou. Tem uma história que eu gosto de contar muito. Na década de 80, há também um retorno da televisão em buscar a linguagem do circo. O seu Adolfo Bloch ganha uma concessão da TV Manchete, e aí ele resolve montar de novo o circo na TV e vai chamar o Carequinha.
Só que o Carequinha já estava com 70 anos, já não era o Carequinha lá de 1950, né? Mas mesmo assim, ele grava diariamente por 2 anos o Circo do Carequinha na TV Manchete. Chega uma hora que ele fala assim, olha, não dá mais, eu não vou conseguir fazer mais, isso é muito cansativo, eu prefiro estar no circo do que estar aqui, né? E aí fazer, mas a gente não pode simplesmente acabar com o programa, como é que a gente vai tocar isso? Aí ele vai, a produtora dele fala assim, olha, eu tenho uma ideia, não sei se vai funcionar, mas a gente tenta. A gente mantém a mesma estrutura como é o programa do circo, só que em vez de ter o palhaço, a gente traz uma moça bonita para apresentar. Essa empresária dele se chamava Marlene Matos. E a moça que ela trouxe foi a Maria da Graça Meneghel, a Xuxa, que foi a grande referência de programa infantil durante a década de 80 e 90, que, na verdade, era a estrutura do programa de circo da década de 50. Portanto, aquilo que se imaginou uma grande novidade estava simplesmente se usando como referência o circo tradicional. Qual a avaliação que você faz de algum prestígio remanescente para o circo no âmbito cultural, no âmbito da popularidade, de transmitir alegria para as pessoas? Como é que você avalia hoje? Qual é o panorama que você falaria para os ouvintes de Campo das Artes, do panorama hoje do circo? Olha, a própria estrutura de humor, ela não muda muito, né? É sempre a figura do palhaço que faz tudo errado com o que faz tudo certo, né? Seja isso nos programas de humor, seja na própria teleficção, né? Aí você fala assim, isso mudou muito com a internet. Hoje o humor que tem na TV é referenciado pelo Porta dos Fundos, pelo que está na internet. Não tem nada a ver com circo. Na verdade, a internet vem de uma tradição de humor, né? Essa tradição de humor, ela tem como matriz lá atrás o humor do circo, o humor do palhaço, né? Isso não muda muito, né? Quer dizer, muda em termos de construção daquilo que é risível ou não. Mas enquanto referência dramatúrgica, quer dizer, dramática e dramatúrgica, né? Tanto na encenação quanto na escrita, ela é sempre esse embate do certo com o errado, que vai criar uma situação que vai gerar humor, vai gerar o riso, né? Então, isso ainda está presente na televisão. O improviso, a coisa da construção, do ritmo industrial, ele não passou por um fordismo na televisão. Ele veio direto do circo, ele continua sendo daquele mesmo jeito. Por mais que você tente fazer aquilo, ter um planejamento, ter um regramento, no fazer, na hora da coisa acontecer, não escapa muito do improviso circense, né? Então, quer dizer, são elementos que constituem o fazer, né? Não dá para você falar assim, eu estou vendo palhaço lá, eu ligo a TV e vejo um palhaço, ligo a TV e vejo um malabarista. Não é necessariamente isso que a gente está falando. A gente está falando em termos de como se constrói uma linguagem a partir de elementos, de matrizes que hoje a gente não consegue identificar mais, mas que estão lá presentes. Tá? Isso é muito comum, não só na televisão, mas em outros meios, tanto no teatro quanto no cinema. O cinema está vivendo hoje uma explosão, né, com a temática do circo, né? Quer dizer, cada vez mais aparecem principalmente produções nacionais reconstituindo aquela referência do circo lá atrás, né? Eu acho interessante porque até então nós tínhamos aí poucos filmes que falavam de circo. Temos lá na década de 50 o Tico-Tico no Fubá, que inclusive o próprio Piolim atua no filme, um dos poucos registros de imagem do Piolim. Lá ele faz a sua entrada clássica, que é o namoro dos passarinhos, né? Que é tudo com assovio, né? E depois isso some um pouco, vai aparecer de novo só na década de 70, no Bye-Bye Brasil, nos Trapalhões, né? E agora, de 2000 para cá, uma série de filmes trazem essa temática. Tem o Palhaço, o Grande Circo Místico, né? Então, uma memória cultural que está sendo resgatada
já não era sem tempo, né? Mas, de todo modo, hoje, fisicamente, materialmente, o circo ainda tem uma relevância expressiva no país? Sim, existe toda uma geração hoje que está procurando o circo como referência artística, né? Não é à toa que nos grandes centros você para num farol, tem lá alguém fazendo malabares, alguém fazendo... E quem são essas pessoas? Não é alguém que veio de família circense. Geralmente são jovens de classe média que escolhem isso por opção profissional, né? Ao mesmo tempo, há uma discussão bem interessante que a figura do palhaço sempre foi uma figura masculina. O palhaço, tradicionalmente, ele é masculino. Então, dificilmente existia a figura da palhaça, né? Existe toda uma geração de palhaças que começa a aparecer, inclusive que montaram uma associação nacional, uma associação brasileira de palhaças, que é justamente para rever essa figura, que é a figura do palhaço. É uma figura é um personagem arquetípico, né? E quando você transforma essencialmente, interfere nessa ideia de que o palhaço eminentemente é masculino, porque somente sendo masculino ele pode usar de picardia, fazer piada de duplo sentido, e não ficaria bem para uma mulher fazer. Elas estão revolucionando exatamente essa visão, entendeu? Elas estão mudando essa visão. Elas estão recriando um humor típico da palhaça. Obviamente que não foge do arquétipo, mas transforma o arquétipo, né, do palhaço. Então, ainda é muito forte. Existe uma procura, uma busca muito grande dessa nova geração por essa linguagem tradicional. Lá no Centro de Memória do Circo, é muito grande a procura dessa geração pela história do circo. Uma história que muitas vezes se perdeu em incêndios, em inundações. É engraçado que lá no Arquivo Miroel Silveira, quando eu entrevistava uma família circense, ela falava assim: será que vocês têm a peça tal? Eu ia lá e achava, quando eu vinha com a cópia daquela peça para a família chorava. Meu pai morreu lamentando que não tinha mais a cópia disso. E nesse sentido, a censura teve um papel de guardar um acervo, né? Que coisa inusitada, né? Que coisa inusitada. Um mecanismo de perseguição e de controle da produção artística acabou guardando a memória da produção artística brasileira, inclusive aquilo que foi censurado, né? Walter, essa nova geração de palhaços, palhaças, malabaristas, etc., que você mencionou, essa geração tem disponível lonas pela cidade ou elas têm de encontrar novos espaços de manifestação? Por exemplo, você mencionou os faróis, mas certamente que há vários outros, né? Assim, existem outros. Como eu já havia mencionado, o teatro absorveu muito dessa linguagem do circo e está levando muita gente dessas novas gerações para os palcos, né? Fora isso, tem ainda as lonas remanescentes aí, que, a duras penas, né? São Paulo, principalmente, sofre muito com a falta de espaço para circo. Não existe mais terreno para circo, né? Existem alguns que são clássicos e quem chega lá não quer sair nunca mais, né? Então fica... Mesmo nas zonas mais afastadas. Exatamente. Da cidade. A expansão urbana, ela vai empurrando os circos para a periferia, né? Então, quando o Piolim, já na década de 30, quando o Piolim inaugura lá na Marechal Deodoro, o circo, eles falam assim: não é possível, um palhaço dessa importância, desse quilate, atuando num bairro tão distante. Naquela época, a Praça Marechal Deodoro era distante do centro, era o final da linha do bonde, né? E então já se sofria com essa falta de espaço nas cidades. No interior ainda existe algum espaço, mas a duras penas, porque o público já não se interessa mais tanto pelo circo, né? Uma coisa que está acontecendo muito é a instalação de circos em estacionamento de shopping. É complicado, o público tem que pagar o estacionamento para poder assistir, e tem que pagar o ingresso do circo, né? Então ele já tem que despender demais, né? E aí acaba afugentando o público.
Então, existe uma busca muito grande aí das Um entidades. momento de impasse, mais ou menos isso. Isso. As entidades aí de circo, são 3 ou 4 entidades aqui em São Paulo, elas tentam buscar alternativas. E outra, como há sempre a necessidade, como já mencionei, de ter uma relação próxima com os donos do poder, porque você tem que ter iluminação, bombeiro, terreno, tudo isso. Infraestrutura, né, para exatamente montar um Ela circo. depende muito de política pública, né? Não tem como. Tanto nesse aspecto, quanto no aspecto de incentivo, né? Existem alguns editais que contemplam, por exemplo, a troca de lona, que é uma coisa básica, né? Tem circos aí com lona há 20 anos a mesma lona, 10 anos, 20 anos a mesma lona. Então, quer dizer, estão completamente capengas e colocando em risco em quem frequenta. Sim. Então existem alguns editais que contemplam isso, e tem outros editais que contemplam a criatividade dos artistas, né? Então o circo ainda depende muito dessas políticas públicas, o que dificulta bem mais, né, a sua expressão. Walter de Souza, o autor de Piolim, O Corpo e a Alma do Circo, é uma publicação da própria Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde o Walter ele trabalha, ele dá aula, pesquisa. Walter, para a gente fechar o ponto aqui da obra do Piolim, O Corpo e a Alma do Circo, então há um capítulo, um ponto, cujo título é A Escola Circense de Piolim. Então, a partir exatamente desse ponto aqui no livro, como você diria da contribuição de Piolim, múltipla contribuição no campo das artes, no circo em particular, e quais as principais heranças, além de outros palhaços, as principais heranças que a presença dele certamente jamais será esquecida? Olha, o Piolim, ele é bem emblemático por ter sido um grande artista circense e por ter a sua carreira o fim da sua carreira precipitado por falta de condições de manter o seu circo. Não tinha mais espaço. Ele não fez a migração para outros meios, como fizeram outros palhaços. Ele não chegou a ter um programa na TV. Então, quando ele se vê obrigado a terminar a sua carreira, ele começa a ter a seguinte preocupação: não existem mais famílias que transmitam os saberes circenses. Eu acho que está na hora de a gente criar escolas de circo. Era uma preocupação também do Arrelia, era uma preocupação, se tornou uma preocupação do Piolim. Só que ele não chegou a ver isso concretizado. Ele morreu em 1973. Vários circenses se reuniram depois da morte do Piolim. E aí o Miroel Silveira era secretário na época da Comissão de Circos em São Paulo e começou a articular a própria classe circense para poder montar a primeira escola de circo. Em 1980, então, se inaugura no estádio do Pacaembu. O Pacaembu antigamente tinha lá uma concha acústica e aí eles demoliram e fizeram aquele tobogã. Né? Debaixo do tobogã funcionava a primeira escola de artes circenses, que se escolheu batizar Escola de Artes Circenses Piolim. Né? E dali saiu uma geração de artistas que está atuando até hoje. Por exemplo, os Palapatões, o próprio pessoal que articula o Centro de Memória do Circo, Verônica Tamaoki, que é a coordenadora, passaram por essa escola. Então, há uma linha reta aí nessa tradição do circo da época de ouro, o circo que viveu essa época de ouro da década de 30 e 40, esses saberes eles continuam permeando aí, né, até hoje. Então, essas pessoas são as pessoas que mantêm ainda acesa essa contribuição dessa matriz cultural que foi o circo tradicional. Tá? A gente
está chamando o circo tradicional, esse circo que dividiu o espetáculo em primeira e segunda parte, que veio dessa experiência de hibridismo, tá? A gente não está falando do circo que veio posteriormente, que é esse circo americano que veio Perfeito, né? perfeito. Então ele continua essa tradição e, principalmente, essa geração está imbuída em transmitir essa tradição para as novas gerações, que são essas gerações que estão nos faróis, que estão nos palcos do teatro, que estão na televisão. Então, eu acho que isso vem da matriz Piolín, e isso continua, felizmente, no nosso cenário cultural aqui em São Paulo. Walter de Souza, jornalista, pesquisador e professor da Escola de Comunicações e Artes, convidado desta edição de Campo das Artes, a terceira que você participa, não é isso, Walter? Exatamente. Muito obrigado por você ter estado aqui mais uma vez e esperamos saber das novidades de novas pesquisas que você venha a empreender. Tá ok, muito obrigado. Foi um prazer participar desses 3 programas e, precisando, é só chamar. Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais e o campo, volta na próxima quarta-feira, às 17 horas, com uma nova entrevista. Até lá. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.